Sim, isso é um grande desafio, o turnover nosso não é pequeno, isso aí, o mercado é bastante agressivo quanto a isso. Existe até um ditado, né, que diz o seguinte, tem gestores que pensam assim, se eu treinar esse cara e esse cara sair, e outros gestores já pensam, e se eu não treinar esse cara e esse cara ficar? Caminhões, escavadeiras, tratores, esses são veículos pesados e de alto custo. Estamos falando da construção civil e é sobre isso que a gente vai falar hoje no podcast Gestão de Frotas. Seja muito bem-vindo ao podcast Gestão de Frotas. Meu nome é Marley Abed, sou coordenador de marketing aqui da Inflit. Estou com Flávio Oliveira. Valeu, Marley. É um prazer participar mais uma vez. Eu sou apaixonado pelo propósito do nosso podcast, que é levar informação relevante para o gestor de frotas, né? Muito obrigado por me fazer parte desse projeto, por me convidar sempre. Eu estive fora durante um episódio, aí senti falta, mas já estou de volta. Então, fazer parte desse segmento agora, né, desses episódios segmentados, vai trazer uma luz para muitos gestores de frotas que estão nesses segmentos e que podem tirar informação muito relevante. Muito obrigado. Meu nome é Flávio Oliveira, consultor e gestor de frotas há 16 anos atuando na área. Perfeito, exatamente. Como o Flávio já inteirou aqui a vocês, a gente está fazendo essa série, né, de gestão de frota segmentada para cada área de atuação, né? A gente sabe que cada um dos segmentos, né, cada uma das áreas de atuações tem suas particularidades, seus desafios. Então aqui a gente está para falar também de forma particular, de forma individual, para cada gestor, né, de sua operação específica. Vou pedir para você se inscrever no canal aqui, deixar seu curtir, deixar seu comentário, compartilhar esse conteúdo aí com quem você acha que pode ser relevante essa conversa. Bom, hoje, Flávio, a gente vai falar sobre construção civil, né, a gestão de frotas na construção civil. E a gente trouxe dois convidados bem especiais, pessoas que já têm ali um conhecimento já na área, né, da construção civil, na gestão de frotas na construção civil. E a gente está falando aqui com o Lucas e o William, ambos da Agis. Então eu vou pedir para vocês se apresentarem, o Lucas primeiro e depois o William. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Marley. Boa tarde, Flávio. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Como você disse, me chamo Lucas, trabalho há 8 anos na área de gestão de frotas, há 1 ano na Agis. Então, a gente vai ter uma bela oportunidade de discutir bastante o assunto. O William vai falar um pouquinho mais a respeito da empresa. Show! Um prazer estar com você aqui, Lucas. Boa tarde, pessoal. Meu nome é William. Eu já tenho 48 anos, apesar de não parecer, né? Olha aí. Desses 48 anos, 30 dele é voltado para a área de equipamentos. O meu início foi em um grande dealer, e onde passei pela parte de escolinha, pela parte de ajudante mecânico, coordenador, e aí, alinhado à engenharia mecânica, eu me tornei um gestor de equipamentos. Já passei pelo ramo sucroalcooleiro, passei pelo mercado de petróleo, estou atualmente na Agis há 6 anos na Agis. Desses 6 anos, 4 aqui em São Paulo, na nossa central. E eu queria agradecer o convite e espero poder contribuir de alguma forma para todos que estão aqui. Perfeito, William. Maravilha. William e Lucas, sejam muito bem-vindos ao podcast do Gestor de Frotas, né? A gente visa aqui, de fato, trazer esse conhecimento na área, né? Que a gente sabe que, diferente do William, né, que é uma pessoa que está aí há 30 anos na área, tem muita gente que cai de paraquedas na função. Verdade. Né? Verdade. Então é sempre bom que a gente ressalte esse dado de mercado. E eu queria que vocês apresentassem também um pouquinho aí da Agis, né? O que é que vocês fazem hoje e um pouquinho da experiência de vocês na gestão de frotas também dentro da Agis. Bom, eu vou tentar falar de uma forma resumida aí a Agis desde o início. Nós tivemos a nossa fundação em 1936. Nessa época o foco era para o segmento ferroviário e o nome nessa oportunidade era J. Cardoso. Em 73 nós nos tornamos Ferreira Guedes. Até hoje esse nome é bem forte e conhecido no mercado. Em 80
A construtora Ferreira Guedes foi adquirida, na realidade, em 2008, foi adquirida pela Construcap. Em 2012, houve a separação uma questão familiar, onde sim a Agis se criou o grupo Agis, né? E a partir daí os focos e o planejamento estratégico da empresa engloba não só o setor ferroviário, que foi a origem, né? Mas hoje nós atuamos tanto da parte de parques solares, mineração, a parte de sistemas. Então, hoje o Grupo Agis é composto por 3 empresas, que a gente denomina de Agis Mineração, basicamente é a pedreira que nós temos em São Paulo, Agis Sistemas, que toda essa parte de sistema, essa parte de metrô, nós estamos atuando na linha 17, linha 2, no metrô de Fortaleza, e Agis Construção. Aí sim engloba todos os projetos que nós temos no Brasil. Nós temos projetos dentro da Vale, em Canaã dos Carajás, projeto na Vale em Minas Gerais, em Barão de Cocais. Temos 3 parques solares, 2 já em fase final de conclusão, 1 em andamento. Enfim, esse é um pouco a nossa história e o nosso ramo de atuação. Bacana, William. E falando sobre gestão de frotas de fato, né? Quais seriam os maiores desafios que vocês enfrentam na gestão de frotas, principalmente quando a gente fala dessa vertical da construção civil? Eu acho que foi muito bem colocada essa questão de os desafios, né? Os desafios eles são bem mutantes, ou seja, essa questão com o avanço da tecnologia, as mudanças que acontecem, as novas necessidades, as novas demandas, cada vez mais exigem mais equipamentos mais específicos, equipamentos mais caros, onde não só a parte de operação, mas a parte de manutenção ela é muito importante. E para isso a gente busca algumas ferramentas para um trabalho muito mais preditivo, preventivo, ao invés do velho quebra, conserta, né? Então, eu acho até interessante, foi através dessa necessidade de ter uma rastreabilidade, que uma exigência, inclusive, de um cliente nosso, a gente atende vários clientes aí no ramo público e privado, e uma exigência de um cliente nosso, nós começamos a pesquisar alguma tecnologia, alguma ferramenta que pudesse nos dar essa rastreabilidade, e foi aí que nós conhecemos a Inflit. Entendi. Diante desses desafios, você falou das novas tecnologias que estão surgindo, falou dos novos equipamentos, as exigências, as novas determinações, que agora um veículo que você compra ele já tem que vir com a mecânica Euro 6, né? Aí a mecânica Euro 6 ela já vem com algumas novidades aí, tanto para a questão da manutenção quanto para a questão da operação. Como é que você enxerga o desafio de mão de obra, tanto na área de manutenção, que é onde vocês atuam com mais afinidade, quanto para a área da operação em si? O cenário hoje está preparado para ter mão de obra para essas novas tecnologias que já estão surgindo? Eu acho assim, antigamente você pegava um equipamento e você colocava para operar esse equipamento qualquer pessoa, né? Hoje a gente está falando de uma escavadeira aí na casa de 1,5 milhão, onde exige um conhecimento, um melhor aproveitamento de toda a tecnologia embarcada que existe nesse equipamento. Da mesma forma, você precisa de pessoas ou técnicos capacitados e treinados para isso. Infelizmente, nós temos uma carência muito grande no mercado e para casos mais complexos, para casos que demandam uma disponibilidade física maior dos equipamentos, a gente sempre recorre a grandes dealers. Hoje nós somos frotistas de grandes fábricas, questões éticas prefiro não comentar, e a gente recorre aos técnicos dessas empresas, bem como a gente atua muito com o que a gente chama de Master Drivers. Master Drivers são pessoas que passaram por todo o processo similar a esse que eu citei do meu começo, aí, onde passei por uma base forte de ser mecânico, de ser ajudante, de lavar a peça, de conhecer propriamente o equipamento. É claro, as tecnologias vão se avançando e quando você sai de um dealer, você começa a perder um pouco desse conhecimento da atualização. Então, hoje a gente recorre, a gente tem essa figura do Master Driver, que é uma pessoa da área de operação. Essa pessoa foi
Normalmente, foi um operador que se destacou, uma pessoa que tinha habilidades de multiplicação, né, de multiplicar o seu conhecimento, e a gente tem em nossos projetos Master Drives que fazem essa capacitação dos operadores para poder usufruir da melhor forma do equipamento que hoje a gente utiliza em nossas obras. Entendi. Mas é uma necessidade constante de treinamento, né? O profissional dificilmente ele já vem pronto para essas novas tecnologias. A gente tem conversado também com outros gestores de frotas que sentem essa mesma dificuldade. A gente falou com o transportador, que ele falou sobre a retenção de talentos. Sim. Como é difícil reter talentos, porque a oferta também é grande. É grande. De oportunidades de emprego na área de operação. E reter talentos é sempre um desafio muito grande para os gestores de frota. E eu não sei como é que é para vocês aí. Eu imagino que também seja um desafio muito grande a retenção de talentos. Não sei como é que está a questão do turnover, a questão de funcionários que saem e entram, saem e entram. Isso também é um desafio na construção civil? Sim, isso é um grande desafio. O turnover nosso não é pequeno. Isso aí, o mercado é bastante agressivo quanto a isso. Existe até um ditado, né, que diz o seguinte: tem gestores que pensam assim, se eu treinar esse cara e esse cara sair, e outros gestores já pensam, e se eu não treinar esse cara e esse cara ficar? Então é uma faca de dois gumes aí, né? Então hoje nós trabalhamos, principalmente falando do setor de manutenção, nós trabalhamos com uma equipe estratégica rotativa, que fica sempre junto com a gente. Então, hoje a gente prefere ter um custo talvez um pouco mais elevado na questão de pagar baixadas, de pagar deslocamento, ou quando a pessoa prefere levar sua família para a obra onde a gente vai. Hoje a gente atua em todo o território nacional, a gente prefere para cargos específicos, para cargos de liderança, para cargos de encarregado, enfim, até a parte mecânica, elétrica. Pessoas chaves, a gente prefere ter esse custo maior, mas levar essas pessoas conosco para novos projetos. E é uma necessidade. Eu entendo que a gente precisa voltar a uma cultura que as construtoras tinham no passado e depois, com o passar do tempo, com as dificuldades, que seria a formação de novos talentos, né? Não só a retenção, mas a formação. Eu acredito muito que quando você pega uma pessoa e trabalha nessa questão de formação, você forma, você molda com as políticas da empresa, com a sua necessidade, e a pessoa fica, como se diz, entranhado no seu sangue essa paixão pela empresa. E isso é um diferencial, um fator motivacional muito grande no meu ponto de vista. Bom, também achei. Foi bacana. Uma iniciativa muito bacana. Parabéns. Interessante, William, esse ponto que você traz, né? A gente, de fato, conversou sobre isso de algum dos últimos podcasts, né? Sobre essa parte de retenção de talentos. Isso. Né? E, de fato, acaba sendo um desafio grande em quem tem frotas, né? A gente até brincou um episódio desse não foi um episódio de locação de veículos, né? Que hoje em dia poucas pessoas nascem, né, crescem crianças, né, falam papai, mamãe, quero ser motorista, quero, né, ser gestor de frotas. As pessoas estão muito mais voltadas para essas áreas mais tradicionais, engenharia, né, medicina, direito. E é de fato um desafio aproximar essa galera, né, aproximar as pessoas que estão agora entrando no mercado de trabalho para uma área, né, que... E agora é influencer, né? E agora tem as influências também. Então, mas, William e Lucas, né, eu queria entender, dentro desse desafio, né, que você traz, a gente sabe, por exemplo, que na área de transportes, na área de varejo, comércio, o que a gente tem é muita variação sazonal por conta de demanda do mercado mesmo, né? Então, transportadoras, final de ano, por conta de um alto volume de compras, né? Isso. Tem um maior trabalho. Eu queria entender, tem algum fator sazonal dentro da parte da construção civil que é um desafio para vocês? Tem algum momento de alta, de baixa? Como é que funciona isso? E ainda mais, se é igual no Brasil todo, né? Porque atua no Brasil todo, de repente tem no Nordeste você tem mais facilidade, porque se mantém um clima mais constante, no Sul um outro. Como é que funciona isso?
Eu acredito que a nossa sazonalidade está mais relacionada ao que nós chamamos de mobilização e desmobilização dos projetos, né? Uhum. A gente tem, ao longo dessa trajetória, diversas variações, até que quando nós conseguimos estabelecer, né, o curso normal do projeto, a gente tem digamos, uma normalidade, mas o início e o final sempre existe uma variação bastante grande que talvez seja a nossa sazonalidade específica da área. Às vezes depende mais do aquecimento do mercado, um mercado mais aquecido, um maior volume de investimentos. Segue mais essa linha ou estou enganado? Seria mais por exemplo, nós temos hoje diversos projetos, como o William comentou, espalhados pelo Brasil, e sempre que existe tanto o início de um projeto quanto o encerramento, que então nós tratamos como mobilização e desmobilização, é onde nós temos a nossa maior movimentação, né, tanto de recebimento quanto de devolução de equipamentos, e por conta disso nós estabelecemos, iniciamos um projeto em determinado local onde nós não temos um ponto de apoio, não temos, buscamos a formação de parceiros, de locadores, né, de fornecedores regionais, e a partir disso existe uma movimentação muito grande, contratação, desligamento de pessoas. Eu acho que a nossa sazonalidade está mais relacionada a esses processos de início e fim dos projetos. Falando de especificidade em determinada área, né? Uhum. Determinado segmento, gestão de frotas. Eu lembro que eu participei de um treinamento com um grande amigo meu e ele estava me mostrando situações específicas da manutenção, Uhum. né? Em áreas onde tem a nível do mar, por exemplo, ele usava um tipo ou uma quantidade, um volume de líquido de arrefecimento Sim. dos motores. Em áreas mais altas, ele tinha que usar uma outra proporção de líquido de arrefecimento. Vocês têm alguma especificidade por conta de local que vocês precisam, que vocês podem compartilhar com a gente? De repente, uma área que vocês têm que atuar com um tipo de pneu e outra área outro tipo de pneu. Uma área vocês usam mais um combustível e outra área um outro tipo de combustível. Porque, de repente, o gestor de frota está enfrentando o desafio aqui, está nos ouvindo e está com essa dificuldade de diferença por conta da localidade e não sabe, de repente, como resolver isso. Vocês têm alguma especificidade local nesse grande território que é o Brasil? A gente sofre bastante nas variações de aplicações, né, de tipos de projeto. Como nós comentamos, hoje nós atuamos na área de construção, sistemas e mineração. Então, quando nós temos, por exemplo, uma mineração subterrânea, diverge bastante de uma mineração a céu aberto. Da mesma forma, quando nós atuamos num parque solar, diverge bastante de um projeto de metrô. Né? Então, por exemplo, na área do parque solar, hoje nós temos uma condição muito severa por conta da poeira, né? De maneira que a gente precisa criar uma programação semanal de lavagem dos equipamentos, além de todo uma tratativa especial para com os filtros de ar. A gente vê uma contaminação, um desgaste prematuro bastante acentuado em projetos de parque solar no que se refere a sistema de admissão, né, a filtros. Já num projeto de mineração, principalmente mineração subterrânea, como você comentou, Flávio, a respeito dos pneus, né? O nosso pneu de aplicação rodoviária vai ser diferente daquele que tem uma aplicação subterrânea, porque nós temos perdas de carcaças por motivos diferentes. Então, a gente vai apropriar o nosso equipamento para essa condição específica. É mais para a aplicação do que propriamente pela região do país. Perfeito. Entendi. Só complementando um pouquinho em relação ao tema, eu digo que todo projeto para nós é um projeto, é um desafio, e que envolve essa questão de experiência e de vivências passadas. Então, como o Lucas muito bem colocou, vamos citar o exemplo de pneu. O pneu utilizado, por exemplo, em uma pedreira não é o mesmo pneu que eu vou utilizar dentro de uma mineração. Então, existe desenhos diferentes, profundidade diferente. O pneu que eu retiro
em uma operação rodoviária com 8 milímetros, 7 milímetros, eu não posso retirar esse pneu com essa profundidade de sulco numa operação de uma pedreira. Então, existem situações onde a gente já vivenciou e existem novas situações que aparecem para a gente em cada projeto que a gente pega. Por exemplo, caçambas de caminhão com retenção de material, a gente carregando peso morto. Então, existem técnicas que se usam de acordo com o local, de acordo com a cidade, de acordo com o recurso que você tem naquele momento, de revestimento, de aquecimento de báscula. Então, existe para cada tipo de aplicação o melhor componente, seja mecânico, seja uma mudança de tipo de operação. Então, isso é o que nos traz a economia, isso que nos traz melhores margens para projetos que cada vez mais difíceis, cada vez mais apertados, a concorrência é grande. Então, a gente precisa trabalhar muito com essa inteligência da engenharia para a gente sair na frente. Já fazendo esse gancho com esse ponto que vocês trouxeram, né? Diferentes aplicações. Eu queria entender quais são os tipos de frota, máquina, né? Veículo que vocês possuem na sua frota. Primeiro, né? Segundo, qual desses dá a vocês mais dor de cabeça? E terceiro, como é que vocês fazem para fazer com que essa dor de cabeça ela diminua? Seja menor, né? Eu acho que isso é um ponto interessante porque, como a gente sabe, né? Diferentes aplicações traz diferentes desafios, formas de lidar com aquela aplicação, e acredito que quando a gente fala de outras áreas, às vezes os veículos eles são mais uniformes, talvez, não tem tanta variação a depender da operação. Se né? você pegar um transporte de passageiros, por exemplo, vai você vai ter ônibus urbano com aquela mesma aplicação, para pneu é aquela mesma aplicação, vai mudar para o ônibus rodoviário, mas um transporte rodoviário urbano é a mesma aplicação. Exato. Vai ser parecido no Brasil todo, né? Vai diferenciar um pouco somente a questão de fornecedor, mas a aplicação vai ser a mesma. Diferente do que eles enfrentam. Eles enfrentam desafios diversos que mudam constantemente. Exato. E que deve ter um banco de dados gigantesco e uma experiência que tem que ter, uma experiência vasta para poder enfrentar cada desafio desse. É possível até que encontre um monte de desafio pelos quais eles nunca passaram. Exato. Cada aplicação nova é um desafio novo. Um desafio novo. Conta pra gente aí, Lucas e William. Então, vamos lá. Vou tentar lembrar das 3 perguntas, tá? E antes de começar a respondê-las, eu vou citar um novo complicante aí, como falou essa questão de ônibus rodoviário ou ônibus de estrada, né? Enfim. E aí, quando você pega as duas condições, que você tem um trecho de estrada e tem um trecho rodoviário, aí você tem que ter não só um pneu específico para cada um, mas em si um pneu misto, né? Para você conseguir ter um melhor desempenho em ambas. Mas vamos lá, nas perguntas. A primeira pergunta, você falou quais seriam os equipamentos que a gente trabalha, né? Hoje nós temos, em média, nós fazemos gestão em média de 800 equipamentos. Então, a gente faz um controle semanal e, em média, 800 equipamentos dentre próprios e locados, distribuídos nas nossas obras, nos nossos projetos. A segunda pergunta é qual o equipamento que dá mais dor de cabeça, né? Por questões óbvias e até de quantidade, quantitativo, é o caminhão. Então, a gente também é conhecido como linha branca. São maiores volumes, ou seja, para cada escavadeira, no mínimo 8 caminhões. Então, por questões quantitativas, o caminhão é o que nos dá mais dor de cabeça. E a terceira pergunta era como que a gente faz para ter menos dor de cabeça, né? E aí é onde envolve o que eu sempre falo, que é o cérebro da manutenção, que é o controle de manutenção. Hoje nós trabalhamos de uma forma centralizada, ou seja, nós temos um controle de manutenção que fica na nossa base, aqui em São Paulo, que treina, orienta e audita todos os nossos times dos nossos projetos. Cada projeto tem um controle de manutenção que coleta todos os dados, seja de abastecimento, seja de profundidade de pneu, seja apontamento de parte diária dos mecânicos, e faz o lançamento em um sistema de gestão de frotas. Esse sistema, alimentado dessas informações, cai aqui no
no nosso cérebro, que é o controle de manutenção central, e através dessas informações nos geram KPIs ou dados, onde a gente faz a análise e faz as intervenções necessárias. Então, o Lucas é um engenheiro corporativo aí que roda todos os projetos. Na hora que acende um alerta aqui, o Lucas já vai a esse projeto, eu vou ao projeto, a gente divide essa função. Então, respondendo a terceira pergunta, a gente tem menos dor de cabeça no momento que a gente consegue planejar, que a gente consegue trabalhar de uma forma preditiva ao invés do quebra-conserta. Então, essa área nossa é muito, muito desafiadora devido ao dinamismo, né? O cenário muda todos os dias. E se não houver um planejamento e uma equipe multidisciplinar, com conhecimento em todas as áreas, a gente sofre bastante e perde os cabelos, né? Perde mesmo. A questão da manutenção, ela tem que atuar nessas três frentes, né? Tem a correção, que vai acontecer sempre, tem a prevenção, a manutenção preventiva, que ela é já determinada ali pelos fabricantes, e tem a predição, né? Que agora está surgindo com muita força na gestão de manutenção. A gestão de frotas está atuando muito com predição. A gente teve aqui um convidado, o Marcos, que ele falou um pouquinho sobre o projeto que ele está desenvolvendo aqui, até de análise de óleo de motor para manutenção preditiva dos motores. Ele traz os motores, a partir da análise de óleo, ele traz os motores com antecedência, evitando, então, ter um alto custo da manutenção dos motores. No caso aqui, ele trabalha com o transporte de passageiros. Mas o nível de predição da gestão de frotas hoje, ela aumentou muito. E quem quer ser competitivo, como a gente falou com o professor Bastos no último episódio, precisa realmente avançar, ter uma gestão mais amadurecida, mais refinada para poder... E aí tem o controle, né? O cérebro da manutenção, o controle de manutenção, que vai sim observar os dados, né? Observar os checklists que são produzidos, as análises que são feitas pela equipe, para poder entender qual a peça que vai trocar, quando vai trocar. Então, parabéns aí, são 800 implementos. Muita coisa. E aí eu já queria até puxar esse ponto, né, de dados, né, de ferramentas, tecnologia. Eu queria saber como é que foi o processo de implementação das tecnologias, das ferramentas, tanto no sentido gerencial, porque vocês fazem essa gerência aí, né, de forma, às vezes, remota, ou enfim, e ao mesmo tempo, como é que foi a implementação de forma operacional, porque tem muita coisa que vai instalada também nos veículos, né, e a gente tem ali os motoristas, e a gente sabe que toda implementação ela é algo novo, e o novo assusta, e naturalmente tem um atrito, seja ele baixo ou não. Eu queria saber como é que foi aí na Agis essa implementação, de forma gerencial e operacional. A gente tem um time, como eu disse no passado, multidisciplinar, né? A gente tem pessoas que passaram por projetos, muito deles foram pessoas que atuaram diretamente nas obras durante um bom tempo de sua carreira profissional e, após isso, adquiriram uma experiência, uma base bem interessante para estar atuando de uma forma de gestão centralizada. Toda nova implementação é desafiadora, mas se você tem essa base de conhecimento prático, essa base de conhecimento como funciona um projeto, como as necessidades, ela facilita um pouco. Então, por isso que a gente não tem pessoas, ou seja, cheguei e na cidade de Açu, Rio Grande do Norte, vou contratar todo o time de manutenção lá. Não, nós temos pessoas que nós trazemos, são pessoas chave, que ajudam nesse momento de implementação de novas tecnologias, muitas delas exigidas pelo cliente, outras necessárias para a nossa gestão desse volume de equipamentos que hoje nós temos. Mas aí não tem desafios com a operação, e de repente achar que uma tecnologia está atrapalhando ou que ela é desnecessária? Como é que enfrenta esses desafios na operação em si? Porque operação e manutenção muitas vezes até entra em conflito sem precisar de tecnologia.
Não precisa nem de tecnologia. Basta que tenha manutenção e operação e que elas estejam próximas uma da outra. Nem precisa estar próximo. Já existe conflito só porque uma quer o carro para consertar e a outra quer que o carro esteja operando, que a máquina esteja operando. Como é que faz a gerência desses conflitos? É bem colocado. A gente brinca que a produção quer fazer o projeto, a manutenção quer que o equipamento vá para outro projeto, né? Então, existe sim essa questão de rejeição de alguns pontos. A gente trabalha muito, a Aegis tem uma área de compliance muito forte, uma área que ela exige muito o tratamento mútuo, respeitoso. Então, hoje nós temos uma integração entre produção e manutenção legal. Existem questionamentos, mas a gente procura de uma forma bem amistosa dirimi-los e para aquelas tecnologias que são exigências dos nossos clientes. Nós trabalhamos muito dentro da Vale, você sabe o nível de exigência de Vale. Para esses que são exigência Vale, a gente não tem tanto questionamento por parte da nossa produção. Para aqueles outros que são tecnologias ou ferramentas que nos ajudam em alguma forma de gestão mais avançada, pode existir esse questionamento, mas a gente tem um apoio muito grande da nossa diretoria. A diretoria ela entende o equipamento como um ativo e que a gente precisa ter esse ativo não só naquele projeto, a gente precisa levar esse ativo para projetos futuros. Então, eu falo assim, por essa vivência, hoje eu estou bastante confortável em relação à sinergia que existe entre produção e manutenção e todos os pontos e todas essas questionamentos em relação a novas implementações, eles são sempre discutidos de uma forma sensata, onde não existe um vencedor, mas sim ambos, né? Ambos são vencedores nessa questão. E se vem acreditado pela diretoria, facilita bastante também, né? Isso que eu fiquei um pouco mais curioso, né? Como é que vocês fizeram para que a produção, o operacional ali e a manutenção estivessem bem alinhados, né? A gente sabe que não é um cenário comum dentro das várias áreas, diversas áreas, de diversas empresas, né? Não é tão comum que o setor operacional e o setor de manutenção estejam tão alinhados, porque a gente até trouxe um episódio exclusivo para falar sobre isso, manutenção versus operação. E o que é que vocês fizeram, né? Que mágica foi essa que vocês trouxeram aí dentro da Aegis para fazer com que vocês estivessem bem alinhados? Foi processo? Foi empatia? O que rolou aí dentro? Lucas, você quer comentar? Tá mutado. A minha percepção, com um ano de casa, é que isso partiu de cima para baixo, né? O acionista, a presidência, a diretoria, alinhado com, como o William comentou a respeito do compliance que nós temos hoje na empresa, né? Preza muito, coloca as pessoas no centro, as pessoas em primeiro lugar, e a partir disso a exigência do respeito, né? Então, nós temos, tendo participado e visitado alguns projetos na empresa, eu vejo o alinhamento das superintendências com as diretorias e os gerentes de áreas para que, como ele comentou, nós precisamos sair todos vencedores, e não somente um setor, né? Então, a partir disso, as áreas realmente compraram a causa e, em primeiro lugar, colocam a camisa da empresa para depois tratarem os problemas interdepartamentais. É porque eu já vi a operação dizendo para manutenção, não, rapaz, é o pneu de dentro que está furado, pode continuar rodando assim mesmo, quando esse veículo recolher, a gente conserta. Porque a operação e a manutenção, não traz o veículo, porque senão vai dar ruim, esse pneu não pode rodar assim, porque senão a gente vai perder a carcaça, isso é custo. Ah, mas se não rodar também é custo, e aí fica uma guerra terrível. Em algumas empresas, claro, vocês falaram muito bem, ficou muito claro para mim que vem de cima para baixo, é uma cultura da diretoria, é uma exigência da diretoria que isso seja feito da melhor forma possível. Lógico que vocês sofrem pressão da operação, tenho certeza disso,
como da mesma forma a operação, quando de repente não tem um carro, sofre as pressões deles também para produzir. Mas esse é um conflito que nunca vai deixar de existir, contudo, com uma boa comunicação, com tecnologia, Processo bem com um alinhado. processo bem alinhado, com demonstração de dados, né? A sua decisão é tão boa quanto os dados que você analisou. Essa é a melhor forma de mostrar que realmente um veículo precisa ser recolhido, um veículo pode continuar operando e daqui a pouco a gente faz essa manutenção. Mas é algo não tão comum de se ver. Não tão comum. Você trouxe dados aí. Eu queria até perguntar para eles aqui em relação a indicadores. O que é que vocês acham? Pode ser dentro da AGES ou pode ser dentro do cenário que vocês vivem mesmo, que é da construção civil, de colegas, né, de outras empresas. Que tipo de indicador vocês acham que é indispensável? Ou os tipos de indicadores, os indicadores que vocês acham que são indispensáveis na hora de gerir frota na construção civil? Eu diria que são dois indicadores que são desde os primórdios da manutenção, que até hoje são bastante importantes e que são aqueles primeiros avaliados pelos nossos acionistas, pela nossa diretoria, que é a questão de disponibilidade física e utilização. Hoje nós temos como KPI essa análise ela é feita semanal, a gente faz um comparativo projeto por projeto, como está a disponibilidade física do equipamento, aí a gente está medindo o time de manutenção e também como está a utilização do equipamento, aí a gente está medindo o time de produção. E a gente faz isso por categoria ou classe de equipamento, ou seja, escavadeira, na semana 1 a utilização foi X, a disponibilidade foi Y, na semana 2 melhorou os indicadores ou piorou? Trator, motoniveladora, rolo compactador, então a gente faz isso por classe operacional do equipamento e o acompanhamento semanal. Os times de manutenção são os responsáveis por gerar esse indicador. Esse indicador é discutido entre a gestão da obra e, no final do mês, apresentado para a diretoria. Então, voltando àquele alinhamento que existe entre produção e manutenção, é que, da mesma forma que os superintendentes ou o diretor do projeto ele responde ao acionista, ele responde à presidência em relação ao projeto, eu também respondo a eles em relação aos equipamentos. Então, não adianta ter um número maravilhoso de produção se ele está danificando o equipamento. Então, voltando à pergunta, a utilização, a disponibilidade física são dois indicadores que eu considero o primórdio da manutenção e bastante importante de ter um acompanhamento efetivo. Maravilha. É mais ou menos o que a gente teve com o Marcos também, né? A disponibilidade do veículo para a operação. Aí ele contou muito com vida útil do veículo, vida útil do ativo. Mais ou menos parecido. A operação mais agressiva que vocês têm com relação à manutenção hoje está em qual das operações? Vou deixar o Lucas responder essa aí. Hoje, o que nós temos, o cenário mais agressivo, sem dúvida nenhuma, é parque solar. Foi um dos exemplos que eu comentei, devido à severidade aí na condição climática, a poeira que nós temos de uma maneira excessivamente excessiva. Algo me surpreendeu, eu pensei que fosse mineração. Também. Hoje nós temos a AGES Mineração, que é uma pedreira a céu aberto. Nós não estamos atualmente com nenhum projeto de mineração subterrânea, que também é uma condição bastante severa, que acabam agredindo os ativos de forma diferente. Mas hoje a nossa realidade são os parques solares. Entendi. Interessante. Me surpreendeu. Interessante. E quanto a custo, né? O que é que vocês têm mais de custo aí? O que é que vocês diriam? Vamos lá. Tem custos que realmente são inegociáveis, tal como o combustível, por exemplo, mas vocês visam que o combustível ou algum outro, às vezes, passa da normalidade, né? Qual é o custo, maior dor de cabeça para vocês? A pergunta é boa porque algumas operações mais tradicionais, né?
rodoviária, urbano, você vai ter o custo de mão de obra como sendo o primeiro custo e o custo com combustíveis o segundo custo, né? Para vocês também é isso ou muda alguma coisa? Não, segue essa linha. Normalmente, combustível é o maior deles, e depois a gente tem a parte de fluidos, pneus, materiais de desgaste, então vem descendo aí. São custos esses aí, vamos dizer assim, considerados normais, que são mesmo custos maiores. O que a gente cuida muito é para que situações ou itens que não deveriam se tornar custo se tornem. Por exemplo, o motor. Você bem disse essa questão de análise de óleo. Hoje, a AGES trabalha com análise de óleo não só para a parte de motor diesel, mas ela tem no seu cadastro do sistema de gerenciamento de manutenção, conforme indicação da especificação do fabricante, nós temos períodos que você faz a coleta de óleo de transmissão, de diferencial, óleo do hidráulico, perfeito, além da questão do óleo do motor, além de líquido de arrefecimento. Nós trabalhamos com um laboratório renomado e, através disso, aí, a gente não permite que itens que não podem ser de ter elevado custo, de ser aquele ali, o primeiro na curva ABC aí ser o maior custo, a gente não permite que eles aumentem. Esse é um trabalho. E o segundo trabalho é tentar entender. Vamos lá, combustível. A gente faz um comparativo de horas trabalhadas com litros consumidos, e aí a gente traça um padrão onde a gente acompanha se está melhorando, se está piorando. Quando a gente pega esse número, esse custo de litros horas, que ele está se aumentando, a gente tenta entender o que está acontecendo, e aí, para isso, a gente tem algumas ferramentas, dentre elas a Infleet. A gente trabalha muito com a questão de ociosidade do equipamento, e a gente pega isso através da telemetria. Motor funcionando com o equipamento sem estar operando, sem estar trabalhando. A gente pega muito isso aí nos nossos projetos, que é o famoso nó, né? O cara parou lá debaixo de uma árvore, está muito quente, 40 graus, vai deixar o motor funcionando, o caminhão está parado, queimando óleo diesel e sem estar produzindo. Então, em linhas gerais, é mais ou menos isso. Entendi. E aí a tecnologia tem ajudado vocês a entender o que é que está provocando, o que é que provoca um aumento desses custos. Aí a gente tem um custo que praticamente é fixo, né? Que é o custo de mão de obra, não tem como mexer muito nisso. A própria operação, o próprio projeto deve pedir aquela quantidade de mão de obra. E tem um custo que é variável, que vai variar tanto pela volatilidade dos preços dos combustíveis, que é constante, quanto também pelo consumo, que pode variar, depender do tipo de operação. Quando a gente tem um tipo de operação que gasta muito combustível, qual é a ação? A gente primeiro entende o que está acontecendo e depois... Aí é o trabalho do engenheiro de manutenção, né? Ele tem que ir a campo para entender se existe algum problema relacionado ao consumo do equipamento, e para isso tem algumas ferramentas, análise de fumaça, tem algumas verificações a serem feitas, né? E segundo é ver se tem, inclusive, a possibilidade de desvio, né? A questão combustível, a questão de projetos, a questão é muito factível ao tal do desvio. Então, hoje nós temos sistemas que nos alertam e a expertise de pessoas que já vivenciaram essa situação, que também ligam o alerta para situações anormais. Nós temos cadastrado um caminhão, ele consome 8 litros por hora, beleza, esse caminhão ele é cadastrado no nosso sistema conforme o fabricante. E para casos especiais, a gente divide esse consumo em 3 categorias: trabalhos leves, trabalhos médios e trabalhos severos, onde a gente cria faixas, e à medida que você faz o abastecimento, nós trabalhamos com sistema de abastecimento automatizado, isso automaticamente já cai no nosso sistema, e se tiver algum consumo que fugir dessa faixa, que o equipamento está cadastrado, ou seja, cadastrei um caminhão que é para trabalho médio, a faixa dele pode variar 10%, vamos lá, estou chutando. E no momento que eu faço o abastecimento, no próximo abastecimento ele já faz o confronto com as horas trabalhadas. Se ele consumiu fora da faixa,
ele gera para a gente no sistema o que a gente chama de inconsistência. Essa inconsistência, ela tem que ser verificada pelo time da obra e ela é cobrada pelo time da central. E para ser verificado, está consumindo demais, tem algum problema referente ao sistema de injeção, se ainda for um equipamento ainda com bombas injetoras que cada dia mais está acabando, ou vazou, furou o tanque, ou teve um extravio. Então, é nosso dia a dia fazer essas checagens em campo, rodar o campo, verificar os equipamentos para pegar essas anormalidades, se falando de combustível e de outros itens. Eu fico imaginando só fazer isso em 800 implementos. É uma guerra diária. Pessoal, eu queria entender... Fora os veículos, né? Porque veículo também a gente separa linha amarela e linha branca da parte de veículos. Veículos a gente tem na faixa aí rodando de 180 veículos aí em nossos projetos. Então chega a mais ou menos 1.000, né? Aí já faz perto de 1.000 equipamentos rodando que precisam ter uma gestão aprimorada. E aí vem não só o combustível, vem os pneus, e também tem uma gestão complicada. Se não tiver atento, tem desvios, tem questão de manutenção que pode estar desgastando o pneu de forma mais severa do que o normal. É uma guerra diária. Exato. A parte de pneu, só colocando uma situação, a parte de pneu, a gente trabalha muito com o que a gente chama de biópsia, né? Autópsia é depois que o pneu morre. Aí perdi o pneu, beleza, eu perdi a chance de trabalhar com ele na biópsia, ou seja, a gente acompanha pareamento, profundidade, pressão, que são os 3 P's aí do cuidado ao pneu. Pareamento, profundidade, pressão. E também a gente faz esse acompanhamento. No momento que o pneu morre, eu perdi o pneu, a gente faz o que a gente chama de avaliação de carcaça. Qual foi o motivo da perca do pneu? Foi corte lateral? Foi picotamento? Foi, enfim... para a gente fazer, a gente cria um percentual de percas de pneu para a gente ir em loco e mitigar essa situação do corte do pneu ou colocar um pneu mais apropriado para aquela operação. Perfeito. Quer completar? Complementando, se me permitem, fazendo um gancho, né, com relação a esse quantitativo de aproximadamente entre equipamentos e veículos 1.000, né, 1.000 ativos na nossa frota. Foi feito um questionamento anterior do Flávio referente a qual classe operacional nos dá mais problema, né? O William comentou que por conta da quantidade de caminhões acabamos tendo mais problemas com caminhões, né? Isso. Mas percentualmente falando, até fazendo uma conexão com o pessoal que está nos ouvindo, está nos assistindo, sempre existe em todo projeto diariamente uma classe operacional que nos dá a famosa dor de barriga, né? Então, por mais que os caminhões sejam em maior quantidade, né, a gente costuma brincar que temos a semana do ativo específico, temos a semana do caminhão, temos a semana da escavadeira, temos a semana da carregadeira. Então, com certeza, o pessoal que trabalha em projetos se identifica com essa periodicamente termos problema com uma classe operacional diferente. São campanhas semanais para cada tipo de veículo. Interessante. Eu queria tirar uma dúvida aqui em relação à segurança, porque assim, a gente sabe que não somente a parte veicular, né, a parte dos equipamentos, elas têm a tendência, por estar numa situação mais severa, né, a ter avarias, né, a bater, acidentes, e também tem o próprio ambiente, que é um ambiente perigoso em si, né? Ao mesmo tempo que está transitando uma máquina pesada, está também transitando uma pessoa. Isso. Né? E aí eu queria entender como é que hoje vocês fazem a parte de medidas de segurança, seja ela em questões de tecnologia, seja ela em questões de política, regras. Como é que vocês trabalham aí, principalmente visando a gestão de frotas, né? O que é que vocês aplicaram? Quais são as medidas de segurança que vocês aplicaram aí na parte de construção civil?
Hoje nós temos uma área de QSMS muito forte dentro da empresa. Inclusive, é o primeiro departamento que chega em todo o projeto, o último que sai. Hoje a gente aplica várias tecnologias, sendo ou não exigências do cliente. Então, a gente está falando de fadiga, de sensor de proximidade, de alarme de báscula erguida. Então, tem vários dispositivos que a gente utiliza em nossos equipamentos, em nossos projetos, visando essa questão de segurança. A capacitação e treinamento entra nessa questão de segurança. Perfeito. E também nós temos o que a gente chama de direito de recusa. As pessoas, primeiro, ela não vai para a área para frente de serviço sem estar treinada e capacitada. E a segunda, se ele identificou qualquer anormalidade ou atividade que coloque em risco sua integridade física, as pessoas elas têm e são treinadas que ela tem o direito de recusa, ela não executa aquela atividade e deve se comunicar com o seu superior imediato para que tenha essa correção. Aquela questão, muitas vezes, da operação interferir na manutenção, a gente chega em empresas em que o carro está com o pino de centro partido e o carro está andando meio torto. A gente sabe que o carro andando torto, a frente vai passar de um jeito, mas a traseira do carro vai se aproximar de qualquer obstáculo que esteja passando por próximo, né? E tem algumas operações que querem fazer com que o carro continue rodando assim, não dando ao operador o direito de recusa. E isso é importante, o que ele está falando, dá ao operador o direito de recusa quando ele identifica um problema veicular que coloque em risco a segurança. Perfeito. Também gostei das medidas de segurança. Eu acho que tem que ter, né? Tem que ter. É importante porque a gente está se tratando de vidas, está se tratando de ativos. Exato. Né? E a área de construção civil ela é muito perigosa por si só. E gestão de frotas é gestão de vidas, né? A gente está tratando com uma equipe, gestão de pessoas. Tem uma equipe gigantesca por trás, operando, fazendo toda a produção, fazendo tudo acontecer. A manutenção tem que estar ciente disso, de que o resultado da manutenção vai impactar, vai refletir na operação, não só na questão da produção, mas também na questão da segurança. Então, alinhar todos esses setores e todos esses entendimentos é super importante. Exato. Porque se só de ativo, né, tem quase 1.000, imagine quantas pessoas não estão lá, pois né, operando de fato. Sim. A tecnologia, ela vem também de encontro a essa questão de segurança, né? Hoje nós temos, por exemplo, situações que a gente coloca uma tecnologia embarcada, por exemplo, na moto niveladora, onde você tira a necessidade daquelas pessoas que ficam lá fora com a linhazinha, mostrando a altura, tira mais um pouquinho aqui, passa mais um pouquinho aqui. Então, a gente transfere todo o planejamento de corte para dentro do computador da máquina, e a máquina, com um sistema já mapeado no seu computador de bordo, ela já faz o corte na altura necessária. Com isso, você tira a interação homem-máquina, você tira de próximo da máquina a possibilidade de algum atropelamento, a passar em cima de alguém, enfim. Você tira essa interação, você reduz essa interação homem-máquina. Perfeito. Perfeito. William, Lucas, a gente está chegando aqui no final do nosso conteúdo aqui, já deu um pouco do nosso tempo aqui que a gente faz em média, e eu queria agradecer demais a presença de vocês. Eu acho que esse foi um conteúdo riquíssimo, né? Principalmente quem está aí já nesse desafio da área de construção civil. Quem ouviu isso aqui aprendeu muito, né? Aprendeu muito. Eu queria agradecer a presença de vocês e queria saber se vocês têm um recado final, tanto o Lucas quanto o William, para o gestor de frotas que está enfrentando esse desafio aí da área de gestão de frota na construção civil, né? Lucas, por ordem de idade, ao contrário. Apesar dos cabelos brancos, eu só tô com 30 anos, tá? Mas falando a respeito, para nós fecharmos a nossa conversa, agradeço a oportunidade. Hoje nós utilizamos a plataforma, o sistema da Infleet, né, para tratar questões que nós colocamos em primeiro lugar, que são segurança e sustentabilidade. A gente utiliza diversos relatórios de eventos que hoje estão disponíveis na plataforma, de maneira que nós consigamos melhorar a segurança, tratando questões de velocidade, por exemplo, reduzir a emissão de gases por conta de relatórios de ociosidade,
Então, a Inflit está somando bastante nesse nosso processo. Temos essa parceria já há algum tempo e, enfim, agradeço mais uma vez a oportunidade e é um prazer estar com vocês. Prazer todo nosso. Prazer todo nosso, Lucas. Eu queria aproveitar, agradecer o convite e dizer que me senti muito confortável durante esse bate-papo nosso. E eu acho que recomendar para os novos gestores, para os gestores que estão chegando aí, é sempre a capacitação, né? Antigamente você tinha uma dificuldade muito grande de adquirir o conhecimento, de ter acesso à informação. Hoje nós temos uma internet aí que te permite o estudo individual, pesquisar alguma coisa, e hoje existe muita tecnologia, e cada vez que a gente se depara com uma situação na nossa área de manutenção, pode ter certeza que uma breve pesquisa reduz muita dor de cabeça e fios de cabelo a menos. Eu queria agradecer novamente aí o convite, estamos sempre à disposição. Valeu. Show! Então é isso, pessoal. Queria agradecer demais também a você que ficou aqui até o final. Vou pedir aqui para você se inscrever no canal, deixar seu curtir, seu comentário também é muito valioso para a gente e compartilha esse conteúdo, esse podcast com algum colega aí que está enfrentando esse desafio na área da construção civil. É isso, até a próxima e tchau, tchau.